Por que que você acha alguém bonito? O que é beleza? O que é belo? Quando fala a palavra beleza, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Uma pessoa atraente, uma paisagem de tirar o fôlego ou um gesto de bondade? A verdade é que quando a gente para pensar um pouco, né, esse conceito de beleza, o que é bonito, ela tem essas variações, né, seja paisagem, seja pessoas ou seja atitudes. Então, a gente não vai se contentar aqui somente com essa resposta de, ah, não, mas é o gosto particular de cada pessoa. Então, a gente vai refletir um pouco mais sobre o que é beleza. É interessante quando a gente para pensar um pouco sobre esse conceito de beleza. Até porque, se você for ver, cada cultura, cada local, cada país vai ter um certo padrão de beleza imposto pela sociedade, né? Vai achar ali, seja roupas, seja o estilo, ou seja até mesmo a fisionomia das pessoas um pouco mais atraente do que outras, né? Então, você pode ver hoje, né, principalmente com esses doramas, o pessoal acha super bonitos os coreanos e, nossa, já é um padrão de beleza que muitas pessoas falam que só por ter aquele traço já considera muito bonito. Tem outras pessoas que vão falar: "Ah, eu prefiro moreno, eu prefiro morena, eu prefiro loira, eu prefiro loiro, eu prefiro pessoa alta, baixa", enfim. Vai ter várias preferências que é meio que subjetiva às pessoas. Mas é claro que a gente não pode dizer que isso é totalmente nosso, né, é só um gosto pessoal, porque a gente é muito influenciado pelo ambiente que a gente vive, pela cultura, pela sociedade em si. Faz um tempo, né, que eu li um livro, acho que foi um dos primeiros livros que eu li todo, né, bem rápido assim, que é um livro do Augusto Cury, chamado Vendedor de Sonhos. Não vejo o filme, o livro é muito melhor, né, e tem uma parte do livro que ele fala sobre isso, né, porque o protagonista ali, ele vai para um desfile de beleza, onde tem as modelos, e aí é, é abordado um pouquinho desse tema, né, também, das pessoas, o quanto elas se esforçam ou se matam para tentar chegar num padrão de beleza onde que é irreal, onde poucas pessoas selecionam poucas pessoas ali naquela estética e as outras pessoas tentam chegar naquele modelo. Aí trata um pouquinho sobre bulimia, enfim, sobre esse tipo de coisa. Então é interessante que ele fala muito disso, que a beleza não é algo que deve ser padronizada. Mas hoje, né, também de acordo com o comércio, a gente sabe. Então, utilize o meu batom que você vai ser a mais bonita. Utilize essa maquiagem, né? Ou utilize a roupa da marca X, PTO, enfim. Então, é sempre colocado modelos, pessoas de um certo padrão de beleza, e as outras pessoas tendem a achar que aquilo é belo. Então, quando eu tô falando disso, da questão da sociedade, não é só, no nosso momento atual. Se você for olhar pra trás, quem nunca pegou aquelas fotos reveladas e viu os estilos, né, dos cabelos, das pessoas, das roupas e fala: "Meu Deus, isso era moda naquela época, isso era estilo"? Então também, quando a gente para pra olhar um pouquinho para o passado, cada, época, né, vai ter ali também o seu padrão de beleza. Então veja que ele não é só algo subjetivo falando: "Ah não, mas é porque eu acho bonito esse tipo de pessoa ou eu acho feio aquilo". Não, não é tão subjetivo assim. A gente é bem influenciado pela nossa criação, pela nossa sociedade, pelo meio que a gente convive. E é muito interessante quando a gente fala disso, né, porque o que que é de fato belo? O que que é bonito? Porque se você, por um motivo, vai determinar que determinadas características de uma pessoa, né, vai tornar ela bonita ou não, Aristóteles, ele achava que quanto mais simétrico, né, quanto mais igual for ali o rosto de uma pessoa, mais bonita ela é. Então alguns filósofos também vão discutir um pouco sobre esse tema do que é beleza. Para Kant, se eu não me engano, vou até confirmar aqui, para Kant era o ato de você não precisar possuir alguma coisa. Então, por exemplo, eu acho bonito uma flor e eu não preciso possuir aquela flor para mim só porque eu acho belo. Então é mais liberto, digamos assim. Então vão ter várias outras questões filosóficas, mas o fato é que quando a gente também olha para esse conceito de paisagem, né, ambiente, o que que é um ambiente? Será que a beleza também não está ligado à harmonia, né? Então, talvez tenha até um pouquinho dessa relação, né? Simetria, quanto mais simétrico algo, ele é mais harmônico, e quanto mais harmônico, agradável aos olhos, e a gente considera aquilo que é belo, o que é agradável aos olhos seria o que é belo. Enfim, então a paisagem talvez ela se engloba nesse sentido. Mas se a gente for parar para pensar um pouquinho sobre o âmbito de atitudes, né? Você vai ver que ele está muito mais ligado à moral. Então, por que que você acha que a pessoa teve uma atitude bonita, um gesto bonito? Provavelmente é porque ela ajudou uma pessoa, ela salvou alguém, ela fez um ato nobre,
né? Então, ela poderia ter uma oportunidade ali de ganhar vantagem de alguém e não tirou, digamos assim. E, putz, bonita a atitude daquela pessoa, enfim, um gesto de carinho. Então tá muito mais ligado à moralidade. Outro fato muito interessante também, ligado um pouco à estética, né, é a questão de tatuagens e cicatrizes. E eu acho que essa questão também de dar um significado. A gente tende a achar uma coisa mais bonita se a gente entende o significado. Então você pode até estranhar de primeiro, talvez, uma tatuagem, uma cicatriz, alguma coisa, mas talvez você conhecer a história por trás daquilo, fala, putz, isso aqui é muito bonito. Agora eu entendo porque tem essa tatuagem, eu entendo por que se fez aquela cicatriz e acaba meio que também tendo uma mistura de algo subjetivo. Então eu vou dar um outro exemplo dessa subjetividade. É você escutar uma música. Eu posso escutar uma música, você também pode escutar a mesma música. Só que isso vai gerar um sentimento na gente, porque essa música ela pode me lembrar de uma pessoa que já se partiu, ela pode me lembrar talvez do meu primeiro amor, ela pode me trazer alguns sentimentos que eu falo, putz, essa música aqui, ela é muito bonita porque ela falou de algo que me toca. Então, existe essa subjetividade também quando a gente começa a compreender o significado de algumas coisas. Então, percebe que aqui, quando a gente fala de beleza, seja de atitude, de ambiente, de pessoas, de moda, de estilo, enfim, qualquer coisa nesse sentido é muito interessante, porque ao mesmo tempo que é muito subjetivo, né, você vê que tem algumas relações, essa questão da harmonia, essa questão do sentimento, mas a gente pode ver que não existe um padrão de beleza. Hoje em dia, onde todo mundo quer utilizar o mesmo filtro do Instagram ou fazer aqueles negócios na cara que fica com a boca meio assim, enfim, por que a gente está querendo hoje ser padrão, sendo que a beleza ela não deveria ser padronizada? Então, acho que aqui é algo a se pensar, né? Culturas diferentes, você às vezes conhecer pessoas de um outro país, uma cultura, enfim, pode abrir um pouco a sua cabeça para falar, não, por mais que eu considere isso bonito, eu também não posso julgar, nossa, aquilo ali é feio, porque para outra cultura, para outras pessoas, aquilo pode ser bonito. Então, acho que a gente tem que parar um pouco de julgar e, e considerar esses significados, todo esse parâmetro aqui que eu tentei colocar, porque cada pessoa se veste de uma forma, o que cada um acha bonito ou não. Então, se é para Aristóteles, beleza é mais uma questão de proporção e simetria. Para Kant, é mais uma admiração daquilo que a gente não precisa necessariamente possuir. E para Nietzsche, que eu acho que é um pouquinho mais rebelde aqui, ele fala que também existe beleza no caos e no trágico. Se nem eles, grandes filósofos, chegaram a um consenso do que é beleza, será que a beleza ela não é mais um espelho do que a gente tem dentro da gente? Por isso que diz, né? A beleza está nos olhos de quem vê. Então, deixa aqui nos comentários o que você acha bonito, o que você acha belo. Já parou para pensar e refletir um pouco sobre esse tema? Se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, ative o sininho e compartilha para quem gosta desse tipo de ideia.